Bem-vindos ao programa Vitrine desta quarta-feira. E olha só, já estamos aí chegando no finalzinho do mês de julho. Metade do ano já se foi. Agora começam os preparativos para o fim do ano, né? Porque muita gente já entra no mês de julho já pensando no final do ano. Então, fique esperto porque o ano voa, né? Um estalinho assim, parece que tá tudo andando mais rápido, né? E aqui no Vitrine a gente tenta trazer para vocês aí tudo que tá acontecendo, tudo que rolou, principalmente nessa área de curiosidades, eventos culturais, enfim, e muita informação, né? Bom, vamos começar hoje, é claro, com a previsão do tempo. Roda aí! E hoje, dia 27 de julho, quarta-feira, a máxima fica em 27 graus e a mínima 12 graus. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Então tá aí, previsão de tempo desta quarta. E amanhã, quinta-feira, dia 28 de julho, a máxima fica em 26 graus e a mínima 11 graus. Dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e as nuvens também vão aumentar no decorrer da tarde. Então tá aí, 27 e 28 de julho, temperatura para você acompanhar aqui com a gente no Vitrine. E vamos que a gente já vai passar rapidinho agora para a data. Isso mesmo, todos os dias a gente comemora alguma coisa ou tem alguma curiosidade, né, para passar para você de casa. E a pergunta, né, vamos lá, hoje é dia de quê? Roda aí! E a gente começa com o Dia do Motociclista. O Dia Nacional do Motociclista é comemorado em 27 de julho. A data celebra todos os que, seja profissionalmente ou por hobby, pilotam motocicletas. Conhecido popularmente como motoqueiro, o motociclista não apenas pilota motos, mas também vivencia o que é conhecido como cultura da motocicleta. E, inclusive, os motociclistas contam com uma associação que orienta e organiza reuniões e demais eventos para os apaixonados por motos, né? E essa associação chama-se Associação Brasileira de Motociclista, ABRAM. E você sabia que essa data surgiu a partir de uma tentativa da Associação Brasileira de Motociclista de estipular um dia comemorativo oficial para os motoqueiros. E isso aconteceu em 27 de julho de 1974, onde morria, né, um motociclista e mecânico da Honda, Marcos Bernardi. E assim, eles escolheram esse dia para ser a data comemorativa. Tá aí, curiosidades de hoje. E continuando aqui, a gente vai agora para dia 27 de julho, o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Dia 27 de julho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Durante todo o mês de julho, a Associação de Câncer de Boca e Garganta, né, realiza campanhas de conscientização sobre a doença, que registra cerca de 23
1.000 novos casos anualmente, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, tá bom? E olha, gente, muitas coisas, né, fazem com que ocorram esse tipo de câncer, principalmente o cigarro, tá bom? E continuando, hoje também é dia daquele que cuida dos nossos bebês, das nossas crianças. É dia do pediatra. O dia do pediatra é celebrado em 27 de julho. E essa data foi escolhida por ser o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ocorrida em 1910. O pediatra é o médico responsável por tratar de bebês e crianças, além de todo o estudo que um médico deve possuir. O pediatra tem que ter jeito com crianças e saber falar com eles de maneira especial. Afinal, não é o mesmo tratar de um adulto e uma criança, né? Não é a mesma coisa. Cada um a gente tem que tratar de um jeito especial. Então, parabéns aí para todos os pediatras. E para terminar, né, as nossas datas comemorativas de hoje, dia 27, a gente tem o Dia Nacional de Prevenção para Acidentes de Trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o serviço ou no trajeto entre residência e o local de trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, acarretando a perda ou redução da capacidade para o trabalho e, em último caso, a morte. Além disso, as doenças ocupacionais podem ser enquadradas nessa categoria. E isso é muito importante, tá, gente? Porque tem muitas doenças ocupacionais que acontecem e as pessoas não se dão conta de que também têm seus direitos, tá bom? Bom, os acidentes podem ser causados por fatores naturais ou por falta de medidas de proteção. Por isso, é fundamental o uso correto de equipamentos de segurança, a realização de exames médicos periódicos e a implantação do plano de prevenção de riscos ambientais, entre outros. Para os profissionais de saúde que salvam vidas, é ainda mais importante evitar os acidentes de trabalho. Então tá aí, essas foram as nossas datas comemorativas de hoje. Espero que você tenha feito bom proveito delas, né? E se você tem alguma curiosidade, mande sua pergunta pra gente, a gente vai respondendo por aqui. E em falar em pergunta, a gente vai para a enquete dessa semana. Pois é, gente, a enquete dessa semana, o resultado sai na sexta-feira, tá? Então, fala sobre o lixo. Pois é, a gente sabe que a gente tem muito problema com lixo aqui em Teresópolis e foi, né, tá sendo discutida aí a ideia de levar esse lixo para outros municípios. Então, bora para a pergunta da semana. A Prefeitura de Teresópolis pretende enviar o lixo coletado na cidade para municípios vizinhos. Esse custo deve ser de aproximadamente R$1 milhão por mês. Você concorda com essa medida? Então, você vai mandar uma mensagem para a gente via WhatsApp, tá? Pro telefone da Teresópolis TV. Se você ainda não anotou, anota aí, 219-7924-0013. Manda sua mensagem pra gente, dando a sua opinião sobre essa enquete, né? O que você acha, tá certo gastar esse dinheiro todo? E, principalmente, mandar o lixo de Teresópolis para outros municípios? Meu Deus! Enfim, né? Discute aí, manda sua opinião pra gente, tá bom? E agora, para finalizar o nosso bloco, né? Tá bem animado hoje? Eu convido vocês para prestarem bastante atenção nesse convite, hein, gente? Nosso projeto Brasil e Brasileiros tá chegando ao final. Deixa eu até pegar aqui meu bilhetinho. Tá chegando ao final. E
na Casa de Cultura, tá? No próximo sábado, dia 30, às 2 horas da tarde. Então, próximo sábado, dia 30 de julho, às 2 horas da tarde, nós vamos fazer aqui uma contação de história aberta ao público. Então, olha, pede mamãe e papai para levar a criançada, vovó para levar a criançada, que a gente vai ter contação de história, trabalhinhos, livros e, gente, tudo gratuito. Agora, preste atenção, a Casa de Cultura só tem 120 lugares, então chega lá para você poder participar. Se a gente vê que, por acaso, né, não comportou todo mundo, nós vamos fazer 2 sessões, mas, se não, começa às 2 da tarde, tá? A contação de histórias. Então, gente, 2 horas da tarde, sábado, dia 30 de julho, na Casa de Cultura, tá legal? Então, fique atento. A gente vai para o comercial e volta já já com mais um pouco da oficina de artes manuais com Fátima Olímpio. Bora lá! Aí abre um pouquinho, começa a colar. E agora apoiou o papel na cola, é só ir amassando sem esticar muito, vai amassando do jeito que tá o papel, porque o interessante é ficar mesmo a textura, né? Aqui. Se não gostou, vai esticando assim, ó, vai moldando aqui do jeito que você achar melhor. Eu gosto com bastante textura. Sem bagulhar. Ó. Aí aqui vamos passar mais cola desse lado. Passou mais cola. E vamos continuar aqui apertando. Tem que apertar bem.
É que eu passei por cima aqui, aí tá demorando mais pra colar. Tô dando ar. Vou cortar aqui esse pedacinho. E ao contrário, vamos aqui. Aí o papel não deu, eu vou colocar mais um pedacinho aqui. Vou dar um pedacinho aqui, aí os pedacinhos você vai colando em cima. Eu não tem problema você sobrepor, não. Vai colando. Aqui não tem que passar mais cola. Com um pedacinho aqui em cima, na garrafa. Na borda eu vou colocar mais um pouquinho de cola. Porque às vezes o papel rasga um pedaço, tá vendo aqui? Esse branquinho, tá? Só voltar com um pedacinho ali. Colar. Ó, só falta um pedaço aqui. Tirar aqui que tá sobrando.
para terminar esse pedaço aqui. Então, esse pedaço agora que sobrou aqui, você pode tirar ou pode colar aqui também no fundo, tá? Pode fazer também a textura no fundo, ó. Eu vou fazer aqui no fundo agora. E vou passar mais cola aqui no fundo. Fazer esse acabamento. Se não quiser, você pode terminar aqui, cortar e depois pintar o fundo. Mas eu vou fazer com a textura no fundo. Vou tirar só o excesso aqui, ó. Vou ver aqui como é que eu vou passar na escola aqui, ó. Pra terminar aqui o fundo. Você pode também ir cortando o papel de seda bem menor também e ir colando, fazendo tipo um mosaico, tá? Que fica legal também, como faz com filtro de café. Agora tem que esperar secar e dar outra demão de cola. Passa a cola aqui em todo o papel para ficar bem colado. E já dá uma impermeabilizada mesmo no papel com a cola. Então, pessoal, é isso, tá? Você cola o papel, você pode colar assim pedaços maiores ou cortar pedacinhos assim, né? Ó, menores e vai colando também, que também dá certo e fica legal e é mais fácil, né? Porque você vai colando, vai sobrepondo um em cima do outro, vai ficar legal também. Aí tem que esperar secar agora, para depois passar outra demão de cola aqui, para depois vir com a tinta, tá? Então é isso, pessoal. Eu volto depois já com a peça seca, tá? Para entrar com a tinta e depois com o acabamento, tá bom? Obrigada.
Estamos de volta e agora é aquela hora que todo mundo fica esperando. Quem é que a gente vai bater aquele super papo? E hoje o programa Vitrine, olha, deu um voo, fomos para longe. Estamos na Bahia, né, no interior da Bahia, com Rafael Magalhães. E olha, gente, ele é um filólogo. Vamos descobrir? Bem-vindo, Rafael! Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal, gente. Todo mundo deve estar em casa se perguntando o que é filologia? O que é ser um filólogo? Então, a filologia é uma ciência. A gente costuma traçar as origens da filologia para a Grécia Antiga, quando os textos, né, arquivados, guardados nas bibliotecas, começaram a ser difíceis de serem entendidos, porque eram textos que já estavam ficando antigos, textos que tinham sido escritos há muito tempo e muitas vezes a língua já estava diferente daquela que as pessoas estavam acostumadas a falar naquele momento. As referências geográficas, nomes de ruas, nomes de cidades, personagens históricos, já não eram mais tão conhecidos. E aí, os bibliotecários, né, notadamente os bibliotecários da Biblioteca de Alexandria, começaram a estudar esses textos e prepará-los, né, fazer comentários, explicações, para que as pessoas contemporâneas a eles pudessem, né, voltar a entender esses textos. Com o passar do tempo, essa ciência vai se desenvolvendo e, sem perder a preocupação com o texto, né, o texto é, por excelência, o objeto de estudo da filologia. E, à medida que novas necessidades vão surgindo, os filólogos começam a se ocupar de estudar o texto em uma diversa possibilidade de suas dimensões, sejam as características linguísticas, sejam as características da transmissão do texto, ou seja, de que forma aquele texto tinha quando seu autor o escreveu e com que forma ele chegou até nós e de que forma ele foi se transformando ao longo desse processo. Porque, por exemplo, o autor escreve um texto, mas o editor acha interessante fazer alguns ajustes a que ele seja publicado, né? Ou, por exemplo, em um determinado momento da história da humanidade, as cópias dos documentos, né, eram feitas à mão. E aquela pessoa que copiava, às vezes, pulava uma linha, errava uma palavra, achava que aquilo que o autor estava dizendo não era verdade, ou discordava e mudava. Então, todas essas intervenções, né, que são feitas depois que o texto foi escrito, fazem com que exista um ruído nessa transmissão e que os textos que muitas vezes chegam até nós não sejam exatamente como o autor os concebeu. E o filólogo se ocupa de estudar todo esse processo, né? E, para além disso, as questões culturais relativas a informações históricas, linguísticas, e de que maneira aquele texto é um reflexo da sociedade de que seu autor é proveniente. Nossa, mãe, olha, fiquei até assim animada. E como é que surgiu essa... a gente vai imaginando, né? Nossa, como é que deve ser uma profissão bem difícil essa aí, hein, a sua. E como é que surgiu essa paixão do Rafael pela filologia? Eu acho uma história interessante. Eu passei a infância, né, e a adolescência inteiras querendo seguir pela área do direito. Porém, eu sempre gostei muito de idiomas, eu sempre tive um interesse muito grande por aprender idiomas. E em um determinado momento eu tive um curso de literatura, né, com um professor que foi excepcional. E eu disse, olha, eu acho que eu poderia estudar literatura e ser um pesquisador da área de literatura. Eu sempre gostei de ciências e ser um cientista era algo que me apetecia, né? Então eu digo, olha, é algo que eu posso fazer. E aí fiz o vestibular para o curso de letras na Universidade Federal da Bahia e tive o prazer de, na minha semana de calouros, ter uma aula, né, magna
com a professora Rosa Virginia Matos e Silva, que é uma pesquisadora da área de linguística histórica, reconhecida como referência mundial na área. E isso já me despertou um interessezinho, né, sutil mas porém intenso, né, pela filologia, né, e pela linguística histórica. E também tive contato com as aulas, né, ministradas por minha orientadora. Eu tinha uma amiga que era aluna dela, e essa amiga me convidou, nossa, você falou muito bem da professora, e eu comecei a assistir as aulas dela. Nesse mesmo ano, aconteceu um evento de filologia, organizado por essa professora, que vinha se tornar minha orientadora nessa sequência, e eu assisti esse evento. Pronto, fiquei encantado, completamente apaixonado, e pedi a ela para me adotar, né, para me receber no grupo de pesquisa dela. E já estamos nesse processo desde 2010. Nossa, e como é que funciona isso? Né, a gente que está fora, né, dessa área tem assim, muitas ilusões, né? Como é que funciona você entrar para um grupo de pesquisa? Porque a gente sabe que, principalmente nessa época, as pesquisas no Brasil estão, né, mais difíceis de acontecer. Né? Como é que é feito esse trabalho de pesquisa? A pessoa pode se apaixonar por um tema e vai. Como é que funciona isso na prática? Pronto, eu vou explicar. Existem as duas principais formas de você ingressar num grupo de pesquisa, né, e começar a desenvolver um projeto, são como voluntário ou como bolsista. Geralmente, quando há bolsas, são feitas seleções, né? Os professores orientadores que têm bolsas, eles abrem seleção interna dentro do curso que eles são professores, dentro da universidade em que eles ministram, né, aulas, e os alunos interessados atendendo aos pré-requisitos básicos dos programas, porque existem os programas de iniciação à docência, são os PIBICs, né? Perdão, os PIBICs, Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica. Existem alguns critérios que são requeridos por esse programa, e aí os alunos que atendem esses critérios podem se cadastrar, né, se candidatar à bolsa. É feita uma seleção, e isso geralmente fica a critério do orientador, a depender dos conhecimentos e habilidades que são requeridas para o tipo de pesquisa. E feita essa seleção, o aluno passa a receber uma bolsa e ele fica vinculado a um plano de trabalho que ele deve desenvolver no período de 1 ano. Então a bolsa, né, fica condicionada à execução desse plano de trabalho. Como voluntário, geralmente o aluno vai se aproximar do professor orientador e manifestar seu interesse. O orientador tendo vaga, tendo disponibilidade para orientar, ele pode aceitar ou não, né, o estudante. Foi o meu caso, eu iniciei como voluntário. Você começou como voluntário? Comecei como voluntário. Comecei como voluntário. Depois do período, né, porque as bolsas elas abrem anualmente. Então tem um período do ano em que as bolsas ficam disponíveis, né? E o cadastro de bolsistas fica aberto. Passado esse período, não é mais possível. Então eu passei um determinado período como voluntário. Quando abriram bolsas novamente, a minha orientadora, né, encaminhou um plano de trabalho para o qual eu seria designado. E aí eu comecei a desenvolver. E desde então, eu tive a oportunidade, né, de conseguir bolsas ao longo de toda a minha graduação. Muito legal, porque você, até quando você se voluntaria a fazer algo que de repente você gosta, né? Ou você vai experimentar se é aquilo mesmo que você gosta, não precisa, né, ficar tão preocupado. Voluntariado, você vai lá, vai conhecer, vai ver se gosta, né, e começa a descobrir se é aquilo mesmo. E aí você fez a graduação em letras, já participando desses projetos de pesquisa. Com certeza. Eu fiz toda a minha graduação participando de projetos de pesquisa. Aí depois foi para pós, doutorado, como é que foi o restante do caminho? Vai? Pronto, vou te explicar. Eu comecei a graduação em 2010, e aí, ao longo do curso, né, em 2011 eu iniciei efetivamente, né, os trabalhos de pesquisa. Fiz a graduação em língua portuguesa e língua inglesa, e terminando essa graduação, eu já fiz a seleção para o mestrado.
porque como eu já estava, né, já tinha algum tempinho de trajeto, né, na pesquisa, eu consegui preparar um projeto, o projeto foi aceito, passei na seleção e já ingressei no mestrado. Paralelamente ao mestrado, eu entrei numa segunda graduação. Eu sou também bacharel em Humanidades, pela UFBA também. E dentro do bacharelado em Humanidades, eu cursei algumas disciplinas de outras áreas do conhecimento que estavam relacionadas aos meus interesses de pesquisa. Desenvolvi um projeto de mestrado em filologia, fazendo a edição de um manuscrito português do século XVIII. E terminado, né, os 2 anos de mestrado, eu fiz a seleção para o doutorado com um novo projeto. Dessa vez já não era mais um projeto de edição, também na área de filologia, mais voltado para o estudo de acervos documentais. Eu pretendi estudar o conjunto de documentos que pertence ao Mosteiro de São Bento da Bahia, ao arquivo do Mosteiro de São Bento da Bahia, que é uma instituição religiosa. Olha só! Bastante antiga aqui, e que tem um acervo riquíssimo, um acervo documental riquíssimo, e era um conjunto de documentos que, quando os monges morrem, né, é uma prática da casa, que o monge designado como arquivista, que não necessariamente é uma pessoa formada em arquivologia, mas é o monge que recebe dentro da casa a função de cuidar do arquivo, ele seleciona os itens, né, que pertencem àquele irmão, aqueles itens que não têm mais utilidade, que vão ser descartados, aqueles que vão ser reaproveitados na comunidade interna, aqueles que vão ser doados a quem tem necessidade, e documentos, pertences, memorabilia, enfim, todos os elementos que possam servir de memória daquele monge que faleceu, para que eles sejam guardados. Nossa, muito legal. Muito, e eu ia trabalhar com o acervo de um desses monges. Olha Meu projeto só. da seleção era fazer um estudo de um conjunto documental de um desses monges. E a gente vai falar, peraí, não conta tudo não, vai deixar um cadinho pro próximo bloco. Então, tá gente, ótimo. Vai, eu sei que o pessoal já deve estar assim, eu fico assim, olhando, fico imaginando, né? A gente logo imagina até aqueles filmes de mosteiro que a gente vê. Um que você está falando, eu estou me imaginando lá, quase que nem aquele filme, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Né? Mas a gente vai para o comercial e volta rapidinho para falar mais sobre isso. Eu tenho certeza que você aí de casa deve estar super curioso também para saber como é que funciona tudo isso. A gente volta já já. Estamos de volta, viu? Passou rapidinho. Eu sei que quem já estava nos assistindo está super curioso para saber mais desse bate-papo. Mas se você ligou a TV agora ou está passando por aqui nesse minutinho, hoje o papo é sobre filologia. E a gente está lá na Bahia, que delícia! Conversando com o filólogo Rafael Magalhães, né? Que agora é doutor Rafael Magalhães, né? Exato, terminei agora o doutorado. Muito e eu estava contando justamente como eu cheguei nesse lugar, né? Exatamente. Aí a gente vai puxar um pouquinho para trás, né? Para o pessoal poder acompanhar, a gente continuar aqui a imaginação. Eu estou me sentindo dentro do filme O Nome da Rosa. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. Muito interessante. E como é que você chegou até esse mosteiro, né, para fazer essas pesquisas? Pois é. Bom, minha orientadora, tudo começa com minha orientadora, né? Ela é uma inspiração, com certeza. Ela desenvolveu, né, os trabalhos dela de edição, de mestrado e doutorado, na UFBA também. E em um determinado momento, ela foi professora de um dos monges, né, no nível superior. E tomando conhecimento do trabalho que ela desenvolvia, esse monge acabou convidando-a, né, a conhecer alguns documentos que os monges tinham. Eram documentos históricos, documentos muito importantes, mas justamente pelo fato de terem sido escritos num estado de língua muito antigo,
terem sido escritos numa letra que hoje não é comum, que é difícil de ser lida hoje. Olha. Muitos dos monges não conseguiam ler. E esse documento era um documento que era lido por eles todo santo dia, que é o documento chamado dietário. O dietário registra a vida dos monges no dia de sua morte. Perdão, ele registra a vida dos monges, né, e na data em que eles falecem. Caramba! E eles têm a tradição de todo dia lerem a vida de um monge que faleceu naquele dia. Nossa, mano. E assim, no caso, se é escrito à mão isso, e aí as letras ficam, a caligrafia fica difícil, é isso? É porque a gente não tem essa percepção, porque no lapso temporal de nossas vidas, a nossa caligrafia vai mudando, estilos vão surgindo, mas a gente não consegue perceber. Mas existem estilos caligráficos que, ao longo da história da humanidade, vão sendo utilizados. E esse é um documento que começa a ser escrito no século XVI, se eu não estou muito enganado. E ele vem sendo escrito, né, ao longo dos séculos. E com o passar dos anos, estilos de caligrafia diferentes foram adotados. E cada pessoa tem uma forma diferente de escrever, escreve mais rápido, mais devagar. Algumas pessoas, a gente sabe que dizem que tem a letra bonita, outras pessoas têm a letra feia. E todos esses elementos fazem com que muitas vezes seja difícil de se conseguir ler. Como se fosse uma letra de médico, que a gente chama aqui, né? Isso é a letra de médico, ninguém... Também. Perdão aos médicos, mas vamos fazer um caderninho de caligrafia que ajuda, né? Pois é. E às vezes não. Às vezes a caligrafia é o que mais atrapalha. Ah, meu Deus! Porque às vezes o que era considerado uma letra bonita no passado, hoje pra gente, para um leitor que não é treinado, né, na paleografia, que é uma das ciências que andam de mãos dadas com a filologia, né, que estuda a escrita, quem não é treinado em paleografia tem dificuldade de ler uma letra bonita do passado muitas vezes. Olha só. Por causa do formato das letras muda muitas vezes. Os elementos básicos de sua constituição não, mas o aspecto, o que a gente enxerga, parece completamente diferente daquilo que a gente usa hoje. Então, muitas vezes acaba se tornando impossível para algumas pessoas ler um texto do passado. E como vai acontecer com a gente também, né? Que a gente escreve com com a certeza. mão. Né? Mesmo com toda essa tecnologia, né? Essas letras feitas no computador, daqui a muitos, 200 anos, por exemplo, vai estar praticamente difícil de alguém ler. Fora o próprio dano natural, né, que o suporte físico recebe. Então a tinta esmaece, às vezes a tinta é corrosiva e acaba estragando o papel, danos por ataques de insetos ou outros animais que possam, né, rato, por exemplo, água, incêndio. E os papéis acabam sofrendo muito ao longo da vida deles. E todos esses elementos acabam tornando difícil, né, o acesso à informação que está nos documentos. E um dos trabalhos do filólogo é também fazer essa recuperação, né, entender de que maneira esses documentos foram produzidos e elaborados, para se entender de que maneira, né, o tratamento mais adequado para se dar a eles, para poder recuperar essas informações. Muito legal. Aí a sua professora, ela te levou... Não, aí ela foi para esse mosteiro. Exatamente. Ela editou esse documento. Acabou sendo um trabalho que foi bastante reconhecido, né? E outros documentos, né, foram apresentados na sequência e que renderam muitos anos de pesquisa. A gente fez uma edição, inclusive, dos livros de tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, que recebeu financiamento da Petrobras para ser publicado. Uma edição que foi feita, né, com muito cuidado, com o trabalho de diversos pesquisadores, não só da área de filologia, como de outras áreas do conhecimento, justamente pela necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento dessa informação. Então, são documentos que acabam necessitam de muito trabalho, né? Foram mais de 10 anos de pesquisa
para se conseguir levar a cabo essas edições. E isso é muito importante, que você vai retratando a história toda, né? Todo um movimento histórico, né? Sem dúvida. Uma das questões que eu particularmente acho mais relevantes no trabalho com a documentação é o fato de que todo documento tem uma história e todo documento nos permite acessar alguma informação sobre o passado. E isso eu acho que é de uma riqueza inestimável. Com certeza. O que mais te emocionou, né, em todo esse seu trajeto até aqui? Eu acho que não tem uma questão muito particular que eu possa dizer, olha, foi tal momento, mas toda vez que eu consigo, trabalhando com um documento, recuperar uma informação que não se conhecia, ou recuperar uma informação que estava perdida, eu acho que é um momento de júbilo inigualável. Eu acho que é o principal prazer do filólogo é justamente quando nesse trabalho de detetive que a gente acaba fazendo, a gente encontra informações que muitas vezes eram desconhecidas e que estavam, na verdade, somente guardadas, né, nos documentos. E a gente traz elas a público. Eu acho que isso é o mais gratificante. Muito legal. Você consegue comparar, né? Eu sei que assim, não dá para comparar muita coisa, mas a filologia, a arqueologia, por exemplo, que também fica lá pesquisando. Né? Pois é, eu acho muito interessante essa associação, porque são trabalhos que eu acho relativamente parecidos. A arqueologia está relacionada à história material, né? Ela vai buscar vestígios, né, materiais do passado para poder entender de que maneira os seres humanos se organizavam, se estruturavam, enfim. E eu acho que a filologia, de uma certa forma, faz algo parecido, porque quando a gente entra no documento, né, para poder buscar vestígios de fenômenos linguísticos, quando a gente olha para o documento buscando encontrar informações sobre as transformações porque a escrita passou ao longo do tempo, quando a gente olha para o documento e a gente enxerga de que maneira aquele documento se relaciona, né, com as questões sociais do período em que ele foi produzido, eu acho que a gente está fazendo um trabalho parecido com o da arqueologia. E muito importante também, muito legal isso. Muita gente, eu tenho certeza que aí está assistindo em casa, está com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Muita gente nem sequer ouviu falar. Isso aqui é legal, né? A gente conversar com pessoas como você, Rafael, que trazem assim para a gente muita informação diferente, né? E riquíssima. Quem sabe, assistindo o seu programa, outras pessoas vão se inspirar também e querer saber mais sobre filologia. Quais são os planos futuros do doutor Rafael Magalhães? Pois é. Bom, de imediato, né, fazer a preparação da tese para depositar no programa, né, para poder efetivamente concluir o curso de doutorado. Mas eu já participo, né, na verdade, de alguns projetos de pesquisa que eu ia trabalhando paralelamente, especialmente o projeto do Transcribos, que é uma ferramenta, né, que utiliza inteligência artificial para fazer a leitura de documentos. Então, o nosso trabalho é justamente ensinar o computador a ler documentos. Nossa, isso aí, olha que tarefa e tanto, hein? Já sabe que tem que vir para cá contar mais sobre isso pra gente, hein, Rafael? Vai ser muito bom. Olha, eu te agradeço muito, muito a sua visita. E já fica sabendo que está se intimado a vir mais vezes para a gente poder aprofundar esses assuntos. E já deixo aberto o espaço para você de casa que assistiu o programa. Tem alguma pergunta? Ficou com alguma curiosidade? Manda para a gente. A gente vai pedir o Rafael, se ele puder, para vir aqui novamente contar, né? E ajudar a desvendar esses mistérios da filologia. Rafael, pode mandar aí um beijo pro seu povo todo por aí, porque a gente vai terminando. Gente, muito obrigado a toda a audiência, muito obrigado pelo convite.
mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, para meus primos, meus tios, a família toda que é grande, e para meus colegas dos grupos de pesquisa de que eu faço parte, porque pesquisa é um trabalho que se faz colaborativamente. Então, sem o trabalho em equipe, não existe um pesquisador só. E agradeço a todos, né, pela paciência de escutarem um pouquinho o que tem para falar. E a gente que te agradece a visita. Olha, a gente vai terminando o programa por aqui e você de casa acompanhe os próximos programas.